Bom, boa tarde a todos, né? Eu me chamo Áurea, sou professora aqui na Universidade Federal do Ceará, né? Vou coordenar essa sessão com muito prazer aqui com vocês, junto aqui a professora Valquíria, que se apresenta já já. Eu só queria falar para vocês a nossa ideia, né? A gente vai conduzir os trabalhos da seguinte forma, né? Eu vou pedir para cada autor, né, falar aí em 2 minutos um pouco sobre o seu trabalho, né, as coisas principais, enfim, objetivos, resultados, em 2 minutos mesmo, né? Então, 4 trabalhos, e depois desses 4 trabalhos a gente abre para discussão, né? Eu peço a vocês que, se quiserem perguntar alguma coisa, escrevam no chat, a professora Valquíria vai estar aqui de olho, e não esqueçam de apontar para qual trabalho vocês... eu olho já, gente, não, é Pedro, do primeiro, é o segundo trabalho. Na verdade, seria o primeiro, porque o autor do primeiro trabalho não chegou. Então, assim, depois desses 4 falas, né, de 2 minutos, a gente abre para uma discussão, e quem quiser realmente perguntar alguma coisa, né, coloque aqui no chat, e indicando para qual trabalho você está fazendo aquela pergunta. Entrou mais alguém? Mariana? Tem 2 Marianas aqui. Entrou a Mariana Salgado. Salgado. Então, entrou a primeira Mariana. Deixa eu ver, não é assim. É do trabalho 2, é isso, Mariana? Indicadores bibliométricos, é isso? Sim, Áurea, é essa mesma, é a segunda essa do mesmo, segundo né? bloco, então, pronto, isso. Então, o bloco 2 está completo. Então, começando, já que a gente não está com o trabalho, com a autora do trabalho 1 aqui presente, então, eu peço, por favor, que o Pedro, né, apresente aí em 2 minutinhos o seu trabalho, né, focando aí nas coisas principais, né, porque às vezes tem alguém que não viu o vídeo, e pode esclarecer algumas coisas nesse momento. Pedro, por favor, fique à vontade, né, com seus 2 minutos aí de fala. Desculpa, gente, antes de passar para o Pedro, eu não passei para a professora Valquíria se apresentar. Não, não dá nada. Eu sou auxiliar da professora Áurea, eu sou a Valquíria Vilas Boas, vocês, alguns me conhecem, outros não. Eu sou da comissão organizadora e também da comissão científica desse evento, sou professora da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora do grupo de trabalho de aprendizagem ativa da ABEND. É um prazer estar aqui com a Áurea, né, que nós tenhamos uma tarde muito profícua, e com todos vocês, tá? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Vamos lá, Pedro. Áurea, será que ele não precisa que você tire o mudo ele do já microfone dele? Já habilitou, Pedro? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Como uma apresentação rápida, eu vou privilegiar falar por voz aqui, e caso alguém se interesse mais, acesse o trabalho, o vídeo, a gente pode trocar uma ideia. O trabalho foi desenvolvido aqui no IFMG Campus Formiga, por mim, Pedro, e por meus 2 orientadores, que é o professor Gustavo e o professor Patrick. O trabalho se intitula Aprendizagem Ativa para Sistemas Embarcados, uma abordagem com Simulink Stateflow. E o que é a proposta desse trabalho? A gente teve como objetivo apresentar os passos básicos de desenvolvimento de sistemas embarcados que utilizem a plataforma Arduino em conjunto com o software Simulink. O objetivo desse trabalho é dar uma nova visão para esse tipo de desenvolvimento desse trabalho, contribuindo para a formação de engenheiros. Por que esse trabalho se diferencia dos outros? O Simulink, ele apresenta um sistema de programação em blocos. E esse tipo de programação se difere da programação convencional, que é aquela bottom-up, que a gente chama funções, tem toda aquela sintaxe. Então,
O trabalho visa trazer uma alternativa para o desenvolvimento desses sistemas embarcados por meio da programação em blocos, ou seja, a pessoa vai pegar blocos de diferentes funções e programar seu próprio sistema embarcado. O trabalho foi todo desenvolvido de uma forma de tutorial para que a pessoa possa pegar esse trabalho e possa desenvolver sozinha os passos bases para desenvolvimento de um sistema embarcado qualquer. A gente colocou um exemplo lá que a pessoa pode estar desenvolvendo, mas assim que a pessoa se desenvolve a partir dos passos apresentados, ela se torna apta a desenvolver exemplos mais complexos, até porque essa visão com o Simulink é para trazer uma nova alternativa de desenvolvimento, trazendo uma facilidade, que é esse tipo de programação, em vista convencional. Eu agradeço a oportunidade ao Cobent de estar apresentando e, caso tenha alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat. Agradeço a sua fala, Pedro, né? E como eu falei, a gente vai fazer 4 falas em seguida, né? E quem quiser ir perguntando alguma coisa, pode escrevendo no chat. Então, eu peço a palavra a Tamara, é isso? Do trabalho em seguida, né? Que fala sobre a saúde mental. Eu queria, Tamara, que você, em 2 minutinhos, apresentasse para a gente aí um pouco do seu trabalho. Falando sem microfone ou não está falando nada? Parece que o microfone dela está aberto, eu não estou ouvindo. Desculpa, a gente pode passar para o trabalho seguinte, para a gente seguir aqui a nossa cronologia aqui, que seria o trabalho 1 do bloco 2, que seria a aula prática do curso de Engenharia Elétrica no Brasil, aqui da Ana Justina, que também já chegou aqui. Ana, se você puder, em 2 minutinhos, falar sobre o seu trabalho, por favor. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Justina, eu sou professora da Faculdade Anhanguera, Campinas, Taquaral. Foi muito especial para mim o meu artigo ser aprovado nesse congresso, é o meu primeiro artigo que eu faço na minha vida, e eu ainda estou fazendo as atividades como aluna especial na Unicamp, então não posso dizer que eu sou ainda estudante, né, do mestrado. Eu fiz o trabalho sozinha, sem orientador, em cima da minha experiência que eu tenho na faculdade em Anhanguera. Então, eu coletei alguns dados. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema da aula prática porque eu dou aula no curso de Engenharia Elétrica, né? Eu trabalhei profissionalmente durante anos, e quando eu cheguei na faculdade, eu senti um anseio muito forte dos alunos por oportunidade de aplicar o conhecimento, né? Antes de entrar no mercado de trabalho ou na pós, nesse ambiente controlado que é a faculdade, né? E o que aconteceu? Eu comecei a estudar um pouco o tema, e ver assim o porquê que tem tanta essa reclamação dos alunos.
E então eu estudei e descobri que o curso, né, de engenharia elétrica, ele teve uma redução grande de carga horária, né, de 4.500 para 3.700, né, alguns anos atrás. Com isso também reduziu a quantidade de aulas práticas, né. E a aula prática, ela tem essa função de dar capacidade, de criar uma capacidade de observação muito grande nos alunos, conduzir o aprendizado, né, e que esse conhecimento possa solucionar problemas futuros. Eu estudei as matrizes curriculares de várias faculdades e eu vi que a aula prática, ela é colocada de maneiras diferentes nos cursos de engenharia elétrica. Está falhando? Ela é colocada de maneira diferente no curso de engenharia elétrica. Então, a aula prática, ela pode ser colocada como disciplina única e ela pode ser colocada, ou seja, separada da teórica, ou ela pode ser colocada junto com a teoria, né? Junto com a teoria, e aí, no caso, os alunos não têm uma clareza de quantas horas na disciplina você tem para realmente realizar a prática. A aula prática, ela tem várias formas de fazer, então a gente viu que a aula pode ser expositiva, pode ser como forma de roteiro, por projetos, e os professores, eles tentam organizar as aulas fazendo uma pré-aula de laboratório, uma aula de laboratório em si e uma pós-aula. Essas pós-aulas sempre são normalmente envolvidas com relatório, né? Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa... esse tema da aula prática é um tema muito abrangente, é um tema difícil de estudar. Eu me propus a estudar esse tema. Então, assim, a aula prática motiva muitos alunos, é uma grande responsabilidade das IES, né? Tem uma diversidade muito grande nas conduções das aulas práticas, dependendo da faculdade, né? Ou como disciplina única, isolada, ou junto da teoria. Os laboratórios e a aula prática, eles acabam ficando atrasados em relação à atualização tecnológica que tem. Então, assim, esse tema da aula prática, apesar de ser que eu estudei, me propus estudar, ele é mais para ser refletido do que para ser conclusivo. Então, agradeço essa oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, falar mais alguma coisa, eu posso falar no chat. Muito obrigada. Obrigada, Justina. Tamara, será que já resolveu o áudio? O Vitor, do suporte, está tentando falar com você e não estava conseguindo. Não? Bom, então a gente aguarda mais um pouco e passa... Opa! Justina, eu peço só para mutar teu microfone, por favor. Então, a gente passa para o próximo trabalho, que é o trabalho da Mariana Lopes, indicadores bibliométricos, né, sobre engenharia, né, em diferentes bases de dados. Você poderia, em 2 minutinhos, Mariana, por favor, falar sobre o teu trabalho? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, sim. Pediram para ligar o vídeo, mas não tem essa possibilidade aqui. Eu tentei, mas ele não funciona. Deixa eu... Então, Apareceu. Boa tarde, meu nome é Mariana Salgado. Meu artigo é sobre os indicadores bibliométricos da educação e engenharia em diferentes bases de dados. Eu fiz esse artigo com meu colega Humberto e o meu orientador, Daniel Leiva. Eu sou aluno de mestrado da UFSCar, do Departamento de Engenharia de Materiais, e a nossa motivação foi conhecer melhor a educação e engenharia como tema de pesquisa. Então, nós buscamos dados sobre onde estão concentrados os pesquisadores que publicam mais artigos, quais as instituições que se dedicam mais a esse tema,
a representatividade feminina na educação e engenharia, que é um tópico muito importante hoje em dia no ensino de engenharia, diversidade, os países que mais pesquisam, e com isso a gente pode perceber que a educação e engenharia ela é forte principalmente nos Estados Unidos, e a maioria dos pesquisadores com maior número de artigos se concentra nos Estados Unidos, as instituições que têm departamentos próprios de educação e engenharia também se concentram nos Estados Unidos. Então, isso é importante para a gente saber quando for buscar autores e referências bibliográficas para construir trabalhos, parcerias também, e também para a gente investir mais nesse tema no Brasil, porque, infelizmente, o Brasil não constitui um país de destaque nesse tema ainda. Claro que com eventos como esse, né, o COBENG é uma fonte muito importante de referências bibliográficas atualmente. A gente está tentando mudar esse cenário, mas ainda precisamos trabalhar muito para poder alcançar a quantidade de publicações que eles têm lá. E esses indicadores bibliométricos, eles são importantes porque, atualmente, a maioria das instituições de fomento utiliza esses indicadores para poder destinar recurso, porque eles baseiam muito das verbas em relação à produtividade. E é isso. Quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar no chat. Obrigada, Mariana, pela apresentação do trabalho. A gente está com 3 trabalhos, mais uma vez, tentando aí a Tamara. Não aparece com o áudio fechado, né? Parece que está com o áudio aberto, mas não está funcionando. Não, né? Chegou alguém do trabalho 1, Maria Clara, Isla? Não. Então, a gente passa para o... Chegou alguém também do trabalho 4, Cindy? Também não, né? Então, vamos passar para o trabalho 3 do bloco 2, né, que seria o 2912, que é a ferramenta de apoio ao desenvolvimento cognitivo. Acho que o Bruno, né, que está aí, que vai apresentar. Bruno, por favor, em 2 minutinhos, apresenta aí um pouco para a gente do teu trabalho. Tudo bem. Primeiro apresentando, sou o Bruno Guidetti, estudante de Engenharia Mecânica da PUC Campinas, Campus 1. Desenvolvi esse trabalho junto com o professor Hamilton, que está presente aqui hoje. E para introduzir um pouco, hoje existem 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual no Brasil, segundo o IBGE de 2010. Nós escolhemos 120 dessas pessoas, junto às nossas instituições parceiras, que é a Teraps e o Centro Cultural Luiz Braille, para desenvolver uma ferramenta de baixo custo que possibilitasse para que essas pessoas desenvolvessem o cognitivo e diminuíssem com o tempo essa sua deficiência, que tivesse um potencial reabilitivo. Então, uma ferramenta que demorou 1 ano para ser construída, o ano de 2019, e a gente passou por outro congresso também, que é o Congresso de Paralisia Cerebral, que também foi muito, muito gratificante. E acho que o que dá para levar de aprendizado nisso é que você não aprende sobre deficientes visuais e crianças com paralisia cerebral apenas olhando. Tendo contato com elas e percebendo o dia a dia delas, você realmente vê as dores dessas crianças e você consegue crescer muito como indivíduo. Então, acho que esse trabalho, além de ser gratificante, de entregar algo para a sociedade, a gente consegue crescer também como pessoa. E acho que foi mais ou menos isso o trabalho, não tenho muito mais que alongar, não. O que vocês tiverem de dúvidas, quiserem perguntar no chat. E queria agradecer ao professor Hamilton por estar sempre dando apoio e estar presente aqui hoje. Muito obrigada, Bruno. Então, a gente está num total aí de 4 trabalhos, né, que foram apresentados. O primeiro do Pedro, né, com sistemas embarcados. O segundo, né, da aula prática de engenharia elétrica. Depois, os indicadores bibliométricos. E, por último, agora o trabalho do Bruno. Valquíria, alguma pergunta aí para algum desses 4 trabalhos? Já te digo, só estou abrindo meu microfone e estou voltando aqui. Então, a gente tem o Pedro.
Do chat nós não temos pergunta, mas nós temos perguntas que já estavam feitas antes. Então, para o Pedro, você não quer fazer, Áurea, para o Pedro, por favor? Eu estou vendo para o 31, 32, é esse? Não, esse é o da Tamara, que ainda não 31, não chegou. 29. Ah. Está mais abaixo, porque... Ele é o segundo. Então, eu vou fazer a pergunta que eu tenho aqui. Pedro Pois não. Ivo, o gráfico que você apresenta no seu vídeo, onde você mostra os principais desafios encontrados na programação, é um levantamento que foi feito por vocês, pelos autores do seu trabalho? Oi, esse gráfico, a gente observou o mau desempenho dos alunos no IFMG, só que esse gráfico é de uma pesquisa externa. E como estudante de engenharia, eletrônica, elétrica, automação, eu não sei exatamente qual é o seu curso, você concorda com este gráfico? Sim, concordo, porque acaba que a maior parte da dificuldade na programação, para resolver problemas, o principal foco é dificuldade na lógica. E também a dificuldade na sintaxe, porque acaba que qualquer linguagem de programação, de uma para outra, vai variando bastante a sintaxe. Então, se a pessoa acostumou com determinada programação em determinada plataforma, a programação em blocos, ela traz uma nova alternativa para a pessoa não precisar ficar decorando essa sintaxe. Perfeito. Só uma curiosidade, aproveitando o Pedro aí, vocês faziam uma aplicação para irrigação, não é isso? Isso, a gente tentou buscar um exemplo prático para a pessoa ir desenvolvendo e ter alguma coisa útil para o seu dia a dia também. Ah, legal, que eu estava curiosa saber como que veio essa ideia da irrigação, né? Que era algo mais bacana. Obrigada, Sim, Pedro. Diga, pode nós falar. estamos com uma ideia de implementar oficinas quando as aulas retornarem, para analisar como que vai ser a absorção dos alunos nesse tópico. Certo. Legal, Pedro. Obrigada, viu? Muito obrigado. Seguindo, então, a Ana Justina tinha uma pergunta do professor Alexandre, mas ela já respondeu no chat. Então, depois da Ana Justina veio a Mariana, Isso. né? Tá, então, para a Mariana, no chat não apareceu nenhuma, mas a gente tem duas, né? Então, você quer fazer, Áurea, a pergunta? Mariana, eu vi que você falou que você está fazendo o pós na UFSCar, não é isso? Aí diz que era o programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, correto? Correto? É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Aí eu fiquei curiosa só para saber, assim, lá nessa pós que você faz parte, então, tem uma linha específica de educação e engenharia, como é que é, assim, a linha que você está trabalhando? Se tem essa linha específica ou não? Na verdade, não. A gente criou recentemente um grupo de pesquisa em educação, porque a UFSCar, a Engenharia de Materiais, está participando do programa de modernização em parceria com a CAPES e a Fulbright dos Estados Unidos. E a minha linha de pesquisa é desenvolvimento industrial. Mas aí, como eu também estou nesse grupo de pesquisa em educação, o meu tema do mestrado vai ser voltado à educação. Tá certo. Obrigada, Mariana. Valquíria? Imagina, eu que agradeço. Tem alguma pergunta? Sim, eu vou fazer uma pergunta para a Mariana. Mariana, como você acha que essa pesquisa que você realizou pode auxiliar na implementação das novas diretrizes curriculares nas escolas de engenharia brasileira? Então, quando a gente fez o trabalho, na verdade, a gente ainda não tinha esse foco nas diretrizes.
mas o trabalho ele pode ser útil para você buscar referências, você sabendo quem são os principais pesquisadores na área e as instituições, você vê que como eles já estão mais avançados em educação, poder compartilhar a experiência, entrar em contato com esses pesquisadores e procurar as práticas que já estão bem estabelecidas para poder aplicar. Por exemplo, a gente teve esses dias um treinamento com a professora Robbins, que é de uma universidade americana, e ela é uma dessas autoras que trabalha há bastante tempo com isso e está auxiliando nessa transição justamente das novas DCNs no nosso projeto. Muito obrigada, Mariana. Imagina. Muito obrigada. Joia, Mariana. Eu achei interessante, né? Você vê os 3 mais publicações, obviamente, os 3 que tinham pós-graduação na área, né? É bacana, parabéns. O próximo é o Bruno, né? O Bruno também não tem pergunta no chat. Então, você quer fazer? A Áurea pergunta para ele. Eu pergunto na sequência. Áurea? Ops, desculpa. Esbarrei no microfone e ficou mudo. Bruno, eu estava vendo, né, em seguida, daqui a pouco a gente vai ver o Hamilton apresentando um trabalho, né, da mesma linha, e eu vi, né, tenho visto vários trabalhos, né, baseados, né, originados a partir desses projetos de extensão, né, e eu queria te perguntar, não sei se você já tinha feito algo parecido antes, mas como é que foi para ti, né, usar a engenharia de forma inclusiva, né, que é algo que a gente tem sido bastante falado, né, de a educação ser algo inclusivo. Como é que foi essa experiência para ti de fazer algo desse tipo? Então, a gente começou, é que o Hamilton ele sempre produz trabalhos nessa linha, porque nós temos 2 projetos na PUC, que é iniciação científica e projeto de extensão. Iniciação científica, você cria um conhecimento para devolver ele para dentro da faculdade. No projeto de extensão, você cria algo para você devolver para a sociedade. Então, a gente sempre teve esse apelo de fazer algo pela sociedade. Então, o projeto de extensão é sempre na linha de inclusão. E o Hamilton deu a ideia de a gente fazer algo pelos deficientes visuais e crianças com paralisia cerebral, por ele estar introduzido, muito principalmente na Theraps. Então, a gente conseguiu ter bastante acesso a rodas de conversa com eles, então isso não foi algo tão complicado. Mas a parte da engenharia, de construir algo para a sociedade, na minha experiência foi algo muito gratificante, porque eu faço engenharia mecânica. Tudo que eu estudo em engenharia mecânica é para grandes empresas e para máquinas. Não é nada voltado à sociedade. A gente até pode pegar e construir algo para a sociedade, por exemplo, sei lá, desenvolver um carro, algo assim, mas não é nada inclusivo que você vire e fala assim, isso aqui eu vou devolver para pessoas com deficiência, para tirar essa dificuldade que tem delas serem introduzidas na sociedade. E, querendo ou não, essa deficiência dificulta com que elas sejam introduzidas. Elas muitas vezes não conseguem viver ou fazer as suas necessidades fisiológicas sozinhas. Elas precisam sempre de uma terapeuta, de alguém para acompanhar, um familiar. Então, nosso objetivo foi, desde o começo, criar algo para que possa transformar a vida dessa pessoa e ela seja menos dependente de familiares e terapeutas. E também sempre na linha do baixo custo e algo que possa ser construído. Então, a gente fez um manual e esse manual ele foi disponibilizado para as instituições. Então, esse corpo de prova que a gente entregou para eles é completamente montável. Você não precisa ter uma engenharia ou algum curso técnico para montar. Tem um manual lá que você pode modificar o projeto, você pode colocar programas diferentes ali dentro. Então, a gente sempre fez esse apelo a ele ser reproduzível. E como uma experiência pessoal, como eu disse, foi muito gratificante, porque você não tem esse contato no dia a dia. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tem uma deficiência e você veja aquilo realmente acontecendo, uma criança que não consegue mexer as mãos, que ela às vezes precisa de ponteira que ela põe na cabeça assim para apertar um botão, alguma coisa. E como que eu posso dizer?
Hoje em dia, o mercado de material reabilitivo para essas pessoas com deficiência, ele é muito engessado ainda. Então, por exemplo, as tecnologias elas são analógicas, elas não são digitais. Então, você compra aquilo e aquilo vai ser sempre aquilo. Então, as crianças cansam daquilo. E elas precisam de uma bonificação. As crianças, elas sempre gostam de bonificação. Então, sempre tem que ter um som, tem que ter uma cor, tem que ter algo que mostre para elas que aquilo ali está realmente gerando um efeito e que ela está acertando. Então, foi uma experiência incrível nesse último ano de 2019 que eu pude participar. Ok, obrigada, Bruno. Alguma pergunta, Valquíria, para o Bruno, para a gente fechar? Eu queria fazer um comentário, né, que esses trabalhos na linha que o Bruno está apresentando e que o professor Hamilton vai apresentar, hoje ganham um nome na literatura internacional como uma estratégia de aprendizagem ativa chamada Service Learning. Tá? Então, é mais que simplesmente um trabalho de extensão, mas tem toda essa questão, né, social, de inclusão, que vem junto com a estratégia. Então, é algo bastante importante hoje visto pela comunidade de educação e engenharia, e principalmente porque permite que muitas aprendizagens sejam construídas, que muitas competências sejam desenvolvidas. Então, Bruno, eu queria, assim, rapidamente que você me dissesse quais competências que você desenvolveu no desenvolvimento desse trabalho que você vai levar para o mundo do trabalho. Por favor. Bom, primeiramente, a competência em elétrica, porque eu não tinha mexido com elétrica, programação, quando eu estava na faculdade de engenharia mecânica. A gente teve um semestre de programação, mas não foi nada muito aprofundado. Esse projeto, ele pediu muito um conhecimento de programação, então eu tive que correr atrás disso. Então foi algo que até hoje eu uso, até uso hoje no meu estágio. E acho que como pessoa, acho que realmente você entender os outros e saber respeitar a limitação dessas pessoas. Não digo de pessoas com deficiência, digo pessoas normais mesmo. Tem pessoas que têm certas limitações que você não pode ultrapassar aquilo e você tem que entender e ter uma empatia por aquela pessoa. Então, isso foi algo que eu levei no final de 2019, que eu uso até hoje, principalmente, de entender qual que é a dor daquela pessoa e tudo bem, se ela não consegue resolver aquilo, dá tempo para ela que ela talvez consiga resolver, ou então você mesmo possa ajudar. Foi algo que com certeza mudou assim a minha vida nesse último ano. Parabéns, Bruno. Louvável teu trabalho. Muito obrigado. Muito bacana mesmo. Bom, a gente fechou um bloco, né, com 4 trabalhos e seus questionamentos. A gente vai começar um bloco novo agora, né? Eu não sei se eu vi que tem algumas pessoas que chegaram um pouco depois. A gente pede para que cada autor apresente seu trabalho brevemente, em 2 minutos, e depois desses 2 minutos a gente vem para essa discussão que a gente estava fazendo aqui agora. E quem desejar pode colocar seus questionamentos no chat, não esquecendo de indicar para qual trabalho esse questionamento está sendo feito, tá certo? Bom, posso acrescentar uma palavrinha, Pode. Áurea? Claro, de Valquíria. Preferência, vocês coloquem o questionamento no chat, mas o autor não precisa responder no chat, porque a ideia é que o autor responda para todo mundo, né, que tenha um momento de voz aqui na resposta. Tá? Essa que é a ideia. Então, eu recolho a pergunta do chat e faço em voz alta para todo mundo escutar. Tá certo? Perfeito, Valquíria. Obrigada. Só vendo se realmente a pessoa do primeiro trabalho da sessão, que é da biomimética, se alguma autora, né, chegou aí, Maria Clara Isla? Não vejo. Tamara, eu estou vendo que você... Agora eu estou vendo o teu microfone desligado. Será que você consegue apresentar para a gente agora o teu trabalho aqui de saúde mental? Que eu achei super interessante. Eu só consigo pedir para ela tirar o
o mudo, mas eu não consigo tirar o mudo dela. Desapareceu. O Vitor, então, sumiu agora. Agora ela parece que pode falar. Eu não estou conseguindo ligar o meu microfone. Tá. Gente, escuta só. No Zoom, tem ali onde tem o microfone, tem mais um lugar onde a gente tem que apertar, não tem, Bruno? Bruno, não, desculpa. Vitor, né? Não é só desligar, ela teria que ter habilitado o áudio. Será que não é isso que está acontecendo? Talvez. Na entrada, né, Valquíria? Ela não habilitou o áudio. Sempre vem. A Softaliza lança uma mensagem dizendo que precisa... habilitar o áudio na entrada, né? Isso. Talvez, Tamara, você tenha que sair e entrar de novo. Talvez funcione. Ela saiu. Então, enquanto ela... não, tá aqui ela. Tenta sair do Zoom e entrar de novo e prestar atenção nas mensagens que aparecem antes, de habilitação de som e coisas desse tipo, de áudio. Eu acho que você pode tentar, Tamara, sair e entrar de novo. Tá certo? Também você percebe, se você olhar, se você não está sem volume, né, no teu som também, pode ser também que o som esteja ligado, mas você não tenha colocado... Agora foi. Foi! Graças a Deus. Finalmente. Então... E o que era, então? Conta para nós, porque agora fiquei curiosa. O que era a questão do microfone? Eu saí, entrei de novo, fui permitindo tudo, aí depois também eu cliquei do lado do símbolo do microfone, tem uma setinha assim para cima, eu selecionei o microfone, né, e o fone. Não sei. Ótimo. Deu certo. Então, pelo menos foi. Tá, então vamos lá. Você vai contar a tua história. Isso. Sim, eu fiz esse trabalho, né, em conjunto com a Júlia, com o Yuri e com a Lorena, e o nosso start, assim, na verdade, foi um conjunto de fatores. Primeiro veio a pandemia, e isso fez a gente refletir um pouco sobre a saúde mental do estudante. Não só nesse contexto de pandemia, mas aí a gente acabou expandindo para a saúde mental do estudante no dia a dia. E aí a gente foi pesquisando em cima disso, e juntamente também o Yuri, né, especialmente, trouxe as discussões também do que foi proposto na nova DCN, né, em 2019, e a DCN fala de um ensino da engenharia, né, através de metodologias diferentes, um ensino mais global. Então, a gente juntou essas duas coisas e a gente parou para pensar se com uma metodologia de ensino mais adequada, mais atual, se o estudante também não melhoraria a saúde mental dele. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, desculpa. Estamos te ouvindo. Porque ficou tudo escuro. E aí a gente fez esse trabalho. Obrigada, Tamara, pela tua fala, né? Então, esse é o primeiro trabalho desse bloco, né, que a gente está fazendo. Como acho que não apareceu ninguém do primeiro trabalho, a gente passa para o trabalho... Cindy está aí? Acho que também não, né? Então, a gente passa para o teu trabalho, Hamilton, acho que é o próximo, né, para a gente inserir aí no grupo, né, se você puder falar um pouquinho sobre ele, né, a gente agradece. Ok, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu vou construir em cima do que o Bruno falou, que a gente está trabalhando já há um certo tempo com a extensão e deficientes visuais, deficientes físicos, agora a gente trabalha com o pessoal de terceira idade, e o objetivo sempre foi levar os nossos conhecimentos de elétrica e conhecimentos de mecânica, né, para a sociedade. Então, o que nós fizemos nesse todo o tempo? Né? Fazendo desenvolvimentos, fazendo aplicações, eu vou mostrar uma para vocês aqui, se eu for feliz, eu acho que eu posso compartilhar a tela, não posso? Rapidamente?
Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando para vocês? Sim. Colorido aqui assim, Sim, ok? sim. Esse aqui foi um trabalho, na verdade, que a gente tinha que estar apresentando, isso aqui era o Rodrigo, né? Esse aqui são 2 cubos com luzes, com sons e com cores, e é usado para que os deficientes possam fazer o seu desenvolvimento cognitivo e também um desenvolvimento motor. Okay? Então, tem toda uma sequência de programação, de brinquedo, né, que a criança vai e o adulto também tenta repetir. Então, é muito interessante o que a gente fez. Agora, quais foram as grandes contribuições que eu entendo que o trabalho de extensão pode trazer, né, para uma formação de alguém? Né? Primeiro, é a oportunidade de vivenciar a experiência lá fora, né? Fora dos muros da universidade, pegar aquelas questões que a gente não consegue tratar dentro da sala de aula, a gente fala, mas eles não vivenciam, e lá fora eles vão vivenciar. Uma das consequências desse trabalho, a gente trabalha já há um certo tempo com deficiente, a principal modificação em mim foi que eu agora não acho deficiente mais coitadinho. Eu tinha esse preconceito de achar o deficiente um incapaz. E não é verdade. Está longe de ser verdade. Né? A gente tem que olhar o deficiente como alguém que a gente pode fazer algo a respeito para mudar a vida dele, para contribuir para ele ser mais feliz, para ele ser mais autônomo. Então, antigamente eu ficava com pena. Hoje eu não fico com pena. Hoje eu olho e penso, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Né? E esse tenho incomoda, aí aparecem projetos de extensão. Ok? Era isso que eu tinha que falar para vocês, tá bom? Obrigado, queridas, obrigado pelo tempo. É um prazer estar aqui. Obrigada, Milton. A gente que agradece, né, a tua fala. E dando sequência, né, a gente tem o trabalho do Gleidson, né? Tá aí, né? Pelo menos tá aqui, o Gleidson. E eu queria, então, Gleidson, que você pudesse falar uns 2 minutinhos para a gente aí sobre o teu trabalho. Então, boa tarde a todos. Como foi citado, meu nome é Gleidson. Eu sou formado em Engenharia Civil pela UFAL e atualmente eu curso mestrado também na área de Construção Civil. O meu trabalho ele trata sobre a oferta do componente curricular Conforto Ambiental em Edificações nos cursos de Engenharia Civil das instituições de ensino superior do Brasil, e ele foi elaborado juntamente com o professor Felipe. A proposta desse artigo partiu de uma experiência particular. Eu pesquiso nessa área e estudos publicados ultimamente têm notado que as habitações de interesse social, elas têm tido grandes problemas de conforto ambiental no interior. Alguns atores são responsáveis por essa problemática, como, por exemplo, os construtores, né, os engenheiros civis, e trabalhos publicados anteriormente, inclusive no COBENGE, têm notado que esse tema ele é dificilmente tratado nos cursos de engenharia civil do país. Então, foi feita uma análise, uma amostragem estratificada das 5 regiões, e foram analisados 122 cursos. Desses 122 cursos, observou-se a oferta de 42 disciplinas, distribuídas em 30 cursos no Brasil, e a maioria dessas disciplinas, elas são de caráter não obrigatório. Então, apenas 6% dessas disciplinas que foram encontradas, ela tem caráter obrigatório, e muitas vezes ela foca apenas em um aspecto do conforto ambiental. Geralmente tratado apenas sobre o conforto térmico. Então, existe uma sobreposição meio que de valores dentre os aspectos do conforto dentro de uma edificação. Além disso, foi notado que geralmente não se dá aulas práticas sobre o assunto, o que poderia melhorar a visualização da importância do conforto ambiental dentro dessas edificações e também do ensino desse tema nos cursos de engenharia civil. Então, basicamente, foi esse o nosso estudo feito sobre a componente curricular. Obrigada, Gleidson. Então, para completar o bloco, a Mariana Larissa está aí, que tem uma segunda Mariana, que eu estou vendo aqui, sem sobrenome. Mariana, que não é a Mariana Salgado. Eu vi isso. Por favor, Mariana, se você puder falar um pouquinho, né, em 2 minutinhos, o que teu trabalho traz para a gente.
Tem que abrir o microfone, ou ela está já de microfone aberto? Não aparece como fechado. Não sei se foi o mesmo problema Mesmo problema Tamara. E teve uma hora que ficou verdinho, como se ela fosse falar. Eu, pelo menos, não sei se eu estou vendo coisa, né? Desejando que fale. Mariana, então, qualquer coisa faz o que a Tamara fez, você pode sair e entrar novamente, lembrando de habilitar o áudio, né, que sempre é questionado no Zoom quando a gente vai entrar, se a gente permite, né, o uso do áudio. E aí eu passo para o trabalho seguinte, e quando você voltar, então você entra no último bloco, tá bom? Então, como a Mariana não conseguiu o microfone, eu passo para Alexandre Farias, né, com o trabalho de mulheres na engenharia. Fiquei muito feliz com o seu trabalho, Alexandre. Você poderia falar um pouco para a gente? Claro, falo sim. Boa tarde a todos e todas, né, principalmente as mulheres, né, as engenheiras. Foi, assim, a motivação do meu trabalho é uma situação que eu venho vivenciando até antes mesmo da abertura do curso de engenharia na IFPE Campus Pesqueira, né, fica no interior do Pernambuco. A gente abriu o curso já faz 4 anos, então a gente não tem a primeira turma formada ainda, só que antes disso a gente já tinha curso técnico em eletrotécnica. E a gente observa bastante que o público feminino na área tecnológica é muito reduzido, né? Assim, se você for olhar os números na engenharia, menos de 30% do total de estudantes são do sexo feminino, né? E isso hoje, né, numa sociedade que, assim, que a gente sempre preza por questões igualitárias, que todos tenham o mesmo acesso, e que, de certo modo, tem, as áreas tecnológicas ainda não são tão atrativas para o público feminino, né? Infelizmente. Então, a proposta desse trabalho, inicialmente, foi fazer uma motivação dentro do curso de engenharia elétrica, né, junto com as alunas, já que o nosso campus ele tem uma infraestrutura voltada para energia solar, a gente tem sempre referência em energia solar, tem curso de engenharia elétrica, então a gente já promove capacitações desde 2017 com a comunidade, né, com a comunidade externa, com professores da rede, né, do IFPE, e a gente se viu, dentro das nossas capacitações, nas 3 turmas antes dessa formação com as alunas que a gente fez, nas 3 anteriores, a gente só teve participação de 2 meninas, né? Frente a um universo de 20 homens, a gente tinha uma mulher apenas, né, nas capacitações, né, em cada turma. Então, a gente achou por bem tentar, né, promover uma capacitação que envolvesse exclusivamente as meninas, né, e nesse primeiro momento a gente viu que um público mais próximo, né, e que já tinha feito a opção pelo curso de engenharia, eram as meninas que estavam, né, dentro do curso de engenharia. Então, essa capacitação foi promovida para 14 meninas, 14 alunas, na verdade foram 13 alunas e uma docente do curso de engenharia elétrica em energia solar. Essa capacitação aconteceu durante 2 semanas, né, 2 semanas do segundo semestre de 2019. Contou com uma carga horária total de 40 horas, né, sendo 20 delas práticas, e foi muito importante para o conhecimento próprio delas, né, porque inicialmente, quando elas aceitaram a proposta que a gente fez, né, que eu e o outro professor fez parte dessa capacitação, a gente fez esse convite a elas, e elas não se imaginaram atuando, né, fazendo essas atividades, porque elas viam as capacitações e viam que a maioria, né, praticamente 100% dessa turma era sempre masculina, né? Então mas mesmo assim elas abraçaram a causa e elas não, eu quero fazer, né? E foi bastante importante, foi bastante positivo ao ponto de que no final a gente ainda vai fazer expansões de energia solar na instituição, e elas disseram que quando fosse fazer essa expansão elas queriam participar da instalação do sistema, né? Então esse foi um resultado bastante positivo, né? E além disso, 2 das 13 alunas, elas já estão estagiando em empresas de energia solar também, né? Então, ou seja, foi uma motivação que a gente plantou a sementinha, né? E elas agora estão começando a crescer nessa área. Muito obrigada, Alexandre, pela tua fala. Com isso, a gente está com 4 trabalhos, né, nesse bloco, né, que é o trabalho da Tamara,
da saúde mental, né, o trabalho do Hamilton, né, o trabalho de extensão aí com os deficientes, o trabalho do Gleidson com conforto ambiental e o trabalho do Alexandre, que acabou de falar. Alguma pergunta, Valquíria, por aí, pelo chat? Tem sim. Espera aí, para a Tamara. Vamos lá. Tamara, temos uma pergunta do professor Alexandre, inclusive, que diz o seguinte: frente a um diagnóstico positivo do uso de metodologias ativas para o incentivo do desempenho acadêmico, como seriam feitas as mudanças nas metodologias dos professores mais tradicionais dos cursos... Pois é, o trabalho da Tamara é 3132, mas não dá a impressão de que a pergunta foi feita para o trabalho certo. Agora que eu me peguei aqui. Alexandre? Eu acho que não era para o trabalho da Tamara, né? Saúde mental dos estudantes. Não, eu acho que está errado isso aqui. Desculpa, pessoal, mil perdões. É porque eu peguei esse na caixa de comentários lá da entrada, tá? E estava lá que era para o trabalho 3132, que é o da Tamara. Eu vou fazer a seguinte pergunta para a Tamara. Enquanto isso, o professor Alexandre vai pensando para que trabalho realmente é. Eu gostaria de entender, Tamara, melhor se esse teu trabalho foi desenvolvido somente por estudantes de engenharia e em que contexto surgiu o interesse por esse assunto tão importante. Por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Valquíria, só voltando rapidamente, eu entendi que a pergunta dele era para mim, sim. Eu até respondi. Só que a pergunta está como se estivesse aguardando aprovação, eu acho. Frente a um diagnóstico positivo do uso de metodologias ativas para o incentivo do desempenho acadêmico, como seriam feitas as mudanças nas metodologias dos professores mais tradicionais dos cursos de engenharia, já que esses nunca tiveram contato com tais assuntos em sua vivência acadêmica e nem se capacitaram para essas novas metodologias de ensino? Isso mesmo. Então, aí, mas eu respondo aqui também. Eu estava comentando que, assim, a gente entende que realmente é uma mudança muito grande, mas a gente também acha que é algo que vai ser gradual. Eu até linkei, porque em seguida ele fez uma pergunta falando se a gente fez esse estudo também agora, durante o período da pandemia. E eu até comentei, relacionando as duas perguntas, que eu acho que esse momento da pandemia acabou, como que eu posso dizer, sensibilizando talvez os professores nesse sentido, porque muitos, de certa forma, né, foram obrigados a ter esse contato com a tecnologia, professores mais antigos tiveram que ter, porque assim, não havia outra forma de ensino. Então, né, a gente, enquanto autor do trabalho, a gente acha que as coisas se estabilizando, né, as coisas voltando assim minimamente ao normal, a tendência é que se mude mesmo as metodologias, sabe? Os professores, mesmo os mais antigos, já tiveram contato com a tecnologia. Acredito que muitos, assim, apesar das dificuldades, perceberam que ela pode sim ser uma aliada no aprendizado. Então, o que a gente acha que vai acontecer é que quando as coisas voltarem, e aí sim, precisaria, né? Provavelmente, assim, imagino, do apoio dos próprios discentes, do apoio das instituições. Eu acho também, assim, que cada professor, de repente, ter uma aula sobre os tipos de metodologia ativa, também não acho que é padronizar. Todo mundo, em todas as disciplinas, vai usar o mesmo tipo de metodologia de aprendizagem ativa. Não acho que é por aí. E é isso. Estou vendo o que ele está escrevendo no chat, mas sim, se faz necessário capacitação. Eu acho que as coisas voltando, como eu falei, né, minimamente ao normal, as aulas de repente voltando presenciais, se faz necessário capacitação, sim. E uma discussão que a gente levantou enquanto a gente estava fazendo o trabalho, a gente não chegou a incluí-la no trabalho, mas é que seria uma adaptação até para os próprios alunos, né? A gente também não está tão acostumado a ter aula com metodologia de aprendizagem ativa.
pelo menos, né, falando do contexto da UFJF, que é a instituição que eu estudo, né, a maioria das nossas aulas ainda é naquele modelo tradicional, expositivo. Tamara, aproveitando a tua resposta, eu queria só fazer 2 comentários, né? Aqui no UFC, o pessoal organizou, né, do Centro de Tecnologia, um projeto, assim, de formação de professores, né? Trazendo professores que já estavam utilizando há bastante tempo, né, metodologias diferentes e tal. E esse trabalho até com, não só os mais velhos, mas às vezes até alguns mais novos, precisa uma sensibilização muito grande, porque o que a gente percebia é que se divulgava, né, mandava para o e-mail de todo mundo, e às vezes, né, mesmo assim, o público era pequeno, né? Então, eu acho que precisa, né, uma mudança mesmo assim, eu acho que interna, né, de paradigma do profissional, de decidir, né, utilizar alguma coisa diferente. Com relação aos alunos, é interessante, porque as respostas são as mais diversas, né? Às vezes, a gente tem uma resposta positiva, e às vezes o aluno, professora, mas eu gosto da aula tradicional, então, na verdade, nada nunca vai, vamos dizer, atender ao gosto de todo mundo, né? Por isso você falou uma coisa legal, que são diferentes, né? Porque uma hora você está agradando a um, outra hora a outra, e acaba que é o mais interessante. E assim, a gente teve esses treinamentos aqui, foi muito interessante, né? E realmente precisa, é necessário, mas precisa também de uma sensibilização, né, do corpo docente em fazer os treinamentos e do corpo discente, no sentido de... porque, às vezes, né, o próprio nome diz, uma metodologia ativa, o discente vai trabalhar também mais, né? E, às vezes, tem alguns alunos que não estão muito dispostos a dar esse esforço a mais. Mas, enfim, são só 2 comentários. Exatamente. Né, que eu queria fazer em cima da tua fala. Um dos professores com o qual eu tive contato, né, nesse período aí que a gente estava elaborando o artigo, ele falou justamente isso. Ele falou, mas às vezes eu tento fazer uma aula diferente, não tenho esse feedback da parte dos alunos, né? Então, assim, a gente entende isso, sabe? Que seria uma coisa gradual, não vai ser de um dia para o outro, e que tem que ser, sim, essa via de mão dupla. Os alunos também têm que entender por que a metodologia de aprendizagem ativa vai ser boa para a gente, sabe? Por que mas vai me dar trabalho, né? Eu vou ter que ver o material antes. Não, mas pensa por que você vai estar fazendo isso, como isso vai te ajudar. Então, realmente, tem que ser uma via de mão dupla. Obrigada, Tamara. Mais alguma pergunta, Valquíria, para outro autor desse Tamara, bloco? não. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o professor Hamilton sobre como ele recruta os estudantes que trabalham nesse projeto. Como é que eles chegam até você, professor Hamilton? Marketing. Não é não. A gente conversa muito, né? A gente conversa muito com os alunos. Agora, remoto fica mais desafiador, entendeu? Mas como é que a gente recruta? A gente fala em aula o que a gente faz. A gente dá exemplo do que a gente faz durante a aula. Eu estou ouvindo aí o pessoal de metodologia ativa e tal. A gente faz isso direto, entendeu? Põe o cara para a rua, vai fazer conta lá na rua, entendeu? E mostra o desafio, mostra o retorno que o indivíduo tem, né? Então, eu tenho tinha muita aula de laboratório. Então, já no laboratório, a gente já começa a desenhar uma experiência que o indivíduo vai fazer lá fora. Não vai fazer dentro do laboratório da PUC. A gente vai fazer lá na rua. Vamos lá na Therapies, vamos lá no Centro Braille, vamos lá no NAS. Tem vários parceiros. E vai fazer para eles. Nós tivemos um projeto agora, que eu não falei aqui, mas é um projeto que a gente fez de iluminação Wi-Fi num centro de apoio a idosos, que foram 22 alunos, né? Fizemos um projeto básico de Wi-Fi. E dentro da sala de aula eu não conseguia dar aula para eles e compartilhar com eles aquilo que eu entendia, aquilo que eu achava que era importante. E o povo, né, o público-alvo, disse para os caras, isso aqui está tudo errado. Você tem que fazer de outra forma, eu não estou gostando disso. Isso é uma coisa que o aluno tem que aprender a aceitar, entende? Ele vai ouvir um não. Ele vai perguntar, então, o que você acha? O cara diz, está muito ruim. Não sou eu dizendo que está ruim, sabe? Não é o professor, é o cara que vai usar que está dizendo que está ruim.
Então, vamos voltar para casa e vamos refazer, ou vamos conversar mais, porque a gente conversou pouco com ele, nós não entendemos o problema. Entende? Então, o recrutamento é assim. Sala de aula, a PUC tem ferramentas de comunicação entre professor e aluno, eu coloco muita coisa lá, entendeu? Eu digo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, entende? E se você quer um desafio, por exemplo, agora, eu vou lançar um desafio já. Eu estou trabalhando com eletroencefalograma agora, com a medicina. E se alguém lá da PUC estiver ouvindo, cara, vamos conversar. Ok? Muito bom, muito bem. Vamos adiante, Áurea, aqui com os outros. Uma perguntinha para o Gleidson, né? Você quer fazer? Deixa eu me achar aqui nas minhas perguntinhas. Tá aqui. Gleidson, prazer, né? Prazer. Assim, você falou que é formado de engenharia civil na UFAL, não é isso? Tenho grandes amigos na UFAL e também trabalhei na Politécnica, né, de Pernambuco, né, onde você está fazendo a sua pós, né? Você fala aí dessa questão do conforto ambiental, né? E achei, assim, você pesquisou muitas instituições, né, no teu trabalho, né? Isso foi bacana. As diretrizes, elas deram uma mudada, né, com relação a essa coisa de exigência de disciplina, né? Uma disciplina disso, uma disciplina daquilo, mas sim que aqueles assuntos, eles fossem abordados, né, de alguma forma dentro da estrutura curricular de cada curso, né? Então, eu fiquei pensando, assim, qual é a tua opinião, né, com relação a essa flexibilidade no caso do conforto ambiental, né? Você acha que as diretrizes, vamos dizer, deveriam ser mais, vamos dizer assim, menos flexíveis nesse sentido, porque você acha que é um aspecto indispensável? Como é que você vê essa questão do conforto dentro dessa flexibilidade, né, de assuntos, né, vamos dizer assim? Então, as diretrizes curriculares, né, de 2019, elas não tratam sobre temas específicos. Ela diz que o engenheiro ele tem que reconhecer, né, as necessidades dos usuários. No caso, levando isso para a engenharia civil, eu acredito na construção civil, é uma forma de você visualizar essa necessidade da habitação, né, e daquela pessoa que habita a construção. Além disso, ela fala do comprometimento, né, e responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, e o conforto ambiental, ele trata muito bem desses três aspectos. A questão social, que você tem que construir uma edificação que seja confortável para o usuário. Questão econômica também, você, na construção civil, você tem que utilizar estratégias que minimizem o custo, com, por exemplo, com estratégias artificiais, né, de condicionamento do ar, e também a questão social, econômica, que eu já falei, e também ambiental, né, que é gerar menos danos para o meio ambiente. Eu acredito que tópicos sobre isso deveriam ser tratados durante o curso. Só que a gente nota que é pouco tratado, algumas disciplinas obrigatórias são ofertadas, e às vezes esse tema ele é tratado de maneira fragmentada durante todo o curso. Então, às vezes, o engenheiro civil sai dali sem saber a importância de construir para uma habitação adequada, para aquela localidade, para aquela pessoa. Então, acho que deveriam ser assuntos abordados durante o curso, mas destacando a importância, né, desse lado social também da habitação. Posso complementar a resposta do Gleidson, professor? Claro. Pode sim. Esse estudo que a gente fez, ele foi bem preliminar, foi para primeiro identificar como estava a situação. E a gente vai aprofundar um pouco mais, propondo estratégias, e aí dentro dessas estratégias, nós trataremos justamente desse aspecto, desses conteúdos serem abordados de forma transversal ao longo de todo o currículo. Nem isolado em uma disciplina específica e depois não utilizado por mais nenhuma disciplina e o aluno esquece aquilo ali depois que acaba a disciplina, mas de forma transversal, sendo cobrado, né, por outras disciplinas que consigam incluir esse tema. Foi uma pesquisa assim, bem vasta dos documentos, né, dos TPCs dos cursos, e, como o Gleidson falou, a gente identificou tópico por tópico de ensino, né, em cada ementa, para ver qual área do conforto era mais contemplada ou se não era contemplada. E a proposta da gente é
expandir isso um pouco mais, criando aí uma estratégia maior de incluir esses conteúdos ao longo do curso de forma transversal para atender as DCNs também. Obrigada, professor. Por nada. Áurea, eu vou fazer uma última pergunta, então, agora ao professor Alexandre Farias. Professor Alexandre, muito obrigada pela sua contribuição, né, pelo seu trabalho, que, obviamente, a mim e a Áurea deixa muito feliz. Trabalho sobre mulheres na engenharia, não que os outros não nos deixem felizes. Mas, com toda a infraestrutura que vocês têm, a expertise, enfim, tudo isso que você mostrou para a gente, essa competência que vocês têm na área, e você toca no assunto, né, da porcentagem de mulheres nos cursos, você fala isso explicitamente no seu trabalho, vocês ainda não pensaram em oferecer, por exemplo, oficinas sobre energia solar para estudantes de ensino fundamental e médio? Claro, né, levando em consideração o conhecimento delas num nível que elas possam aproveitar e se encantar pelo assunto e passar a ser vossas alunas? Professora Valquíria, a senhora está querendo roubar minha ideia. Na verdade, a próxima etapa, né, dessa capacitação, depois de ter motivado as meninas na área, era justamente levar essas capacitações de treinamento primeiramente, para as escolas para o ensino médio, né, principalmente para alunas do terceiro ano, para que elas se motivassem também para as áreas tecnológicas, né? Então, esse era o ponto que a gente ia trabalhar esse ano, né? Porque essa capacitação foi realizada no segundo semestre de 2019, então já estava com o planejamento de 2020, a gente recrutar essas meninas para elas participarem dessas capacitações, pequenas capacitações com essas alunas, né? Principalmente para tentar aumentar esse número, né? Que hoje na instituição da gente é de 25% das matrículas de meninas, para a gente tentar aumentar aí para 30%, 40%, né? Mas aí, infelizmente, veio a pandemia e aí atrasou os planos da gente, né? Mas possivelmente no próximo ano a gente vai voltar a resgatar a ideia, né? E não só na área de energia solar, mas também nas áreas comuns de eletricidade. A gente vai fazer essa atuação nas escolas. A gente tinha até iniciado um projeto de extensão nessa modalidade, né? E também a gente também quer fazer esse perfil de capacitação também para mulheres, né? Para mulheres que queiram também atuar na área de energia solar e que queiram já trabalhar nessa área também, né, como instaladoras, como projetistas, né? A maioria delas, elas preferem ser projetistas pelo perfil que a gente vem mapeando, né? Porque é um perfil mais, assim, de certo modo, poucas meninas, elas gostam mais do trabalho pesado, né, dessa questão de instalação, elas preferem ser um trabalho mais delicado, que seria a questão de projetos. Então, a gente vai fazer essas capacitações também para mulheres da região especificamente, né? Porque como o público foi baixo, porque tinha participação mista, né, de homens e mulheres, então a gente vai fazer esse teste também, fazendo uma capacitação exclusiva para as mulheres, para ver se esse número aumenta, né? E aí, posteriormente, também levar para o ensino fundamental. O problema não só do ensino fundamental é que teria que ser experimentos mais simples. E aí eu acho interessante, no lugar de utilizar as alunas de engenharia, talvez utilizar as alunas do curso técnico de eletrotécnica, porque teriam uma linguagem mais próxima. Entendeu? Então, essas três vertentes, né, de formação, a gente está no planejamento, né, a gente está tentando traçar um eixo, né, de mulheres na engenharia, que está tentando abranger essa área, né, porque a gente acha que é muito importante, né, para a sociedade essa participação feminina, né, porque é fundamental que se tenha esse olhar feminino, né, nessa área tecnológica. Certo? Eu queria só complementar, dizer para você que eu não estou querendo roubar a tua ideia, não, tá? Mas que eu trabalho há 11 anos, eu tenho uma atividade na Universidade de Caxias do Sul, encorajando meninas em ciência e tecnologia, e eu vou te dar uma dica, Alexandre, sabe? A gente capta os talentos mesmo lá no começo, tá? Então, não é que é perdido trabalhar com ensino médio, não é isso, mas normalmente elas já vêm com uma ideia mais ou menos feita das coisas. Então, o grande investimento, que, claro, demora para render frutos, né? Mas o grande investimento é no fundamental, tá? Então, não perde isso de mente, tá? Boa dica, obrigado, Soraya. Alguma pergunta mais para esse grupo? Não, né?
Então, gente, a gente teria, vamos dizer, 4 trabalhos para serem apresentados ainda. Acho que não tem ninguém do primeiro trabalho, né? O 3330, Maria Clara ou Isla, acho que não. Então, acho que realmente elas desistiram de fazer a apresentação. Tem aqui o último trabalho da sessão 1, que também não foi apresentado, que era o da Cindy. Não estou vendo a Cindy, tem alguém representando aqui esse trabalho? Acho que também não. Então, a gente tem 2 trabalhos que seriam o trabalho... Só um minuto, por favor. O último trabalho, né, da Liliane, que está aí desde o começo da nossa sessão, né, que é da experiência das estudantes da engenharia civil com a realidade sanitária, né, em conjunto de casas populares, e o trabalho 2 também desse bloco, que é a necessidade do I3E, Women in Engineering, né, do pessoal da Federal de Juiz de Fora, que eu acho que a Mariana, já conseguiu, Mariana? Eu vi um amarelinho aí. Conseguiu o áudio? Que fala também de algo similar ao que a gente vinha falando, né, que a Valquíria falou aí da captação, vamos dizer, dessas meninas, e no caso do trabalho da Mariana, então seria algo para permanência, né, das alunas, das mulheres, nos cursos de engenharia e ciências exatas. Consegue falar, Mariana? Opa! Acho que agora vai. Apareceu, Mariana, amarelinho, como deve estar me aparecendo aí agora, amarelo, verde, como se você fosse falar, e depois desapareceu. Será que você clicou em alguma coisa? Aí, ó, te ouvi. Foi, graças a Deus. Amém. Pronto. Então, Mariana, você apresenta para a gente um pouquinho, né, desse trabalho, que eu falei o título agora há pouco, né? Isso mesmo. 2 minutinhos aí para a gente conhecer um pouquinho, né, do teu trabalho aí, por favor. Beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir desculpas, né, por esse imprevisto com o microfone, que eu realmente não entendi o que aconteceu, mas estamos aqui e vamos lá. Bom, o I3E é o Women Engineering FJF, né, é um grupo de afinidade do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né, que é uma sociedade mundial com interesses humanitários e tecnológicos. E o Women Engineering é focado no desenvolvimento e permanência de mulheres nas áreas de STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E daí, esse trabalho que a gente apresentou, que a gente trouxe, né, para o COBENG, visa expor realmente os bons resultados, né, providos da atuação do I3E, Women Engineering, para ações, projetos e eventos, tanto para a comunidade interna como a externa da faculdade. E daí a gente tem um contexto histórico, né, em cima disso tudo, conforme o trabalho anterior apresentou muito bem, então eu não vou repetir, porque é basicamente o mesmo contexto, né? E a gente sempre foca nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para desenvolver nossos projetos. E daí a gente tem diversas ações e projetos, sempre de cunho técnico, educacional ou social. Pode ser junto também, não tem essa distinção, não. E daí nossos projetos já foram premiados a nível de Brasil, a nível de América Latina, a nível global também, e isso tudo mostra a potência, né, e a necessidade desses projetos nossos. E a partir do I, né, a gente já viu muitas... a gente consegue incentivar e motivar, empoderar as meninas para que continuem nos cursos, né? Continuem nos cursos e também se interessem mais pelo ramo, né, da engenharia, porque não é que as meninas não se interessam, elas não são motivadas a se interessarem, tem uma breve diferença nisso. E como já disse, né, a gente tem os projetos, a gente impacta tanto na engenharia da faculdade, na universidade, em Juiz de Fora, né, que o projeto, esse UI, né, ele é da cidade de Juiz de Fora e também a nível Brasil, e traz uma experiência de gestão muito grande para os voluntários, e o que, né, impacta diretamente na vida profissional e acadêmica
delas e deles. Eu acho que é isso, fazendo um resumão bem, bem rápido. Obrigada, Mariana. Então, o último trabalho, né? Na verdade, a gente teria mais 3, mas a gente está sem autor, alguns autores, 2 autores faltaram, né? Então, a gente tem um trabalho, o último trabalho, que é da seção, né, do bloco 3, que é a experiência das estudantes de engenharia civil, né, com a realidade sanitária em um conjunto de casas populares, né? E então, peço que a Liliane, né, apresente para a gente um pouquinho do que foi, né, esse trabalho. Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Que bom. Muito bom. Primeiro, só assim, eu quero destacar 2 pontos do artigo, que, na verdade, o primeiro ponto nem está no artigo, mas eu acho que é algo interessante da nossa experiência. Sou professora Liliane, professora da Federal do Amazonas, do Departamento de Engenharia Civil, e na engenharia civil, mesmo sendo uma atribuição do MEC, a gente pouco vê os alunos se interessando pela área do saneamento. O curso de engenharia sanitária está aí, tem crescido muito, mas a gente ainda vê algumas limitações dos alunos, eles olham para a engenharia civil e parece assim que os olhos brilham para a construção e pouco para a questão sanitária. E, além disso, além de a gente ter poucas pessoas interessadas nessa parte mais sanitária, a gente também tem uma certa dificuldade do aluno de engenharia dele ter um olhar mais social, mais humano, de políticas públicas, de coisas nesse sentido que o saneamento envolve. Então, eu entendo isso como sendo um ponto que nós, pelo menos, a gente tenta destacar para os alunos, aqueles alunos que vão se interessar pela área, que mais ou menos eles começam a ver saneamento no 4º, 5º período, e a gente fica tentando conquistar para que eles se interessem pela área. E aí, o segundo ponto que eu quero destacar foi, então, desse projeto que foi desenvolvido, na verdade, foram 2 projetos de iniciação científica que nós conseguimos aprovar para desenvolver nessa área, e só para vocês entenderem um pouquinho, o bairro do Tarumã, ele é um bairro muito grande da cidade de Manaus, ele tem quase 30 mil habitantes só no bairro, e tem uma realidade com pontos bem divergentes. Ele é situado na bacia hidrográfica do Tarumã, então tem o Igarapé do Tarumã, que corta praticamente todo o bairro. Além disso, ele está situado numa APA, numa área de proteção ambiental, que é o que a gente chama de gleba florestal, onde fica situado o Aeroporto Internacional de Manaus. E ele tem 2 realidades, uma de vários loteamentos e condomínios de classe alta, além da outra área, que é uma área que comumente se tem nas grandes cidades brasileiras, que é a área de invasão. Essa área de invasão, ela ainda não tem toda a infraestrutura, você chega lá, não tem rede de esgotamento, algumas ruas nem são asfaltadas ainda, então não tem a questão do transporte público passando em todas as ruas. Coleta de resíduos é bem complicado, porque nessas ruas que não são asfaltadas, o caminhão da prefeitura não passa. E dentro dessa área de invasão, a prefeitura, na verdade, a SUAB, né, a Secretaria de Habitação Popular, construiu um conjunto de casas populares, aquelas casas daquelas pessoas de baixa renda, que tem o cadastro lá junto à SUAB. Então, quando foi construído esse conjunto, ele foi entregue em 3 etapas e nós vimos uma realidade bem interessante, porque o conjunto foi entregue para essas pessoas muito diferente do que está ao redor, do que está na margem. Ele foi entregue com uma rede de esgotamento sanitário, com sistema de abastecimento de água. Logo no início, nos primeiros loteamentos entregues, ainda não tinha a coleta de resíduos, mas depois o caminhão da prefeitura passa lá fazendo a coleta dos resíduos, a questão da drenagem. Então, tudo isso foi entregue para aquelas pessoas. E aí, o ponto que eu destaco é de mostrar para o aluno de engenharia civil essa realidade. Nós levamos, então, essa estudante para lá, para dentro do conjunto, para dentro do bairro, para conhecer, para conversar com as pessoas. Nós tivemos algumas reuniões com a coordenação, com a equipe da associação de lá do bairro, do conjunto. É uma associação muito forte. Então, tudo isso eu entendo que foi uma forma de incrementar para aquele estudante de engenharia civil essa realidade. E aí o projeto trata, porque, como eu falei, ele faz parte de um projeto de iniciação científica, e a ideia do projeto era nós fazermos o levantamento de alguns indicadores para a gente conhecer melhor a realidade sanitária. E então o artigo ele foca bem isso, ele mostra alguns indicadores e subindicadores
na área de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, que nós construímos a partir da vivência que a gente teve ali dentro daquele conjunto. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, Liliane. Eu acredito realmente que a gente tenha 2 trabalhos que eu não vi os autores entrarem, ou a Maria Clara, a Isla ou Cindy. Acho que não. Então, na verdade, a gente tem 2 trabalhos agora, né, para questionamentos, né, que o trabalho, né, que acabou de ser falado, né, e o trabalho da Mariana, né, com a questão da permanência das mulheres. Algum questionamento, Valquíria, aí pelo chat? Sim. Tem um questionamento do professor Alexandre Farias para o trabalho da Mariana, que é o seguinte: parabéns pela atuação e premiação. Existe algum projeto voltado exclusivamente por ações com alunos do 3º ano do ensino médio, visando motivar sua entrada em cursos de engenharia/tecnologia? Se sim, poderia partilhar tais ações? Sim, a gente tem essa abordagem também. Na verdade, a gente trabalha com as crianças, né, assim dizendo, desde do primeiro, do primário, né, porque a gente tem um projeto chamado Circuito Científico, que leva conhecimentos básicos de ciências de forma de um laboratório de ciências de baixo custo. E daí, geralmente são meninos e meninas, né, de até uns 13, 14 anos que participam dessa atividade. Então, já está naquele intermédio do ensino fundamental com o ensino médio. E lá a gente discute questões de gênero também, né, para incentivo de tanto meninas quanto meninos para as áreas de STEM. Exclusivamente para ensino médio, a gente tem uma iniciativa que chama Cara de Quê, que a gente leva para escolas aqui da região fotos de meninas com os cursos que elas fazem, focado na engenharia, para mostrar, né, aquela questão clichê de que nenhuma profissão tem cara, né? Não quer dizer que você é menina, que você tem que fazer algo ligado a humanas, e se você é menino, tem que fazer alguma coisa ligada à engenharia. Por isso que até o nome é um pouco, assim, caloroso, assim, né, para justamente levantar esse debate. E a gente agora está iniciando uma iniciativa, agora a gente tem uma iniciativa focada em vestibulandas, que a gente fez algumas lives durante a quarentena, falando das diferenças entre as engenharias, né, para quem estivesse com dúvida de qual engenharia seguir, e também a gente vai fazer um debate sobre engenharias entre universidades federais dentro de Minas Gerais, que vão ser vídeos que vão ter várias meninas falando de cada curso de federais de Minas Gerais, justamente para as pessoas saberem as diferenças, né? Que cada universidade tem um forte, né? Então, para realmente deixar isso claro. E a gente está fazendo só em federal, porque se fosse para a gente pegar as particulares, seria um projeto imenso, né? E querendo ou não, a gente não tem tanta disponibilidade para isso, porque a gente tem outras iniciativas, né? Então, creio que eu respondi sua pergunta. O professor, qual é o nome dele? Alexandre. Professor Alexandre, consegui te responder? Disse que perfeito no chat. Respondeu que sim. Ótimo. Bom, então agora uma pergunta para a Liliane. Áurea, você quer fazer uma pergunta para ela, por favor? Posso fazer. Liliane, assim, eu na verdade, talvez não seja nenhuma pergunta, mais um comentário. Eu acho que é muito bacana, é muito enriquecedor, né? Esse contato com uma realidade que muitas vezes não é daquele aluno, né? Sair um pouco dessa bolha, né? Que às vezes algumas pessoas vivem, né? Que achar que o mundo que existe é aquele mundo onde todas essas questões existem de uma forma assim automática, ele nem se dá conta, né, de que existem. Então, acho que isso por si só já seria, assim, eu acho que um impacto e algo muito importante para esse grupo de alunos, né? E você fala no seu vídeo, né, sobre a questão de que eles tinham, eu
acho que você falou até da taxa de gordura, né? Falou uma série de questões que tinham, né, nas casas, e eles não tinham conhecimento de como usava, né? Então, acho que é mais até um comentário, eu acho que como foi importante a chegada de vocês para que vocês pudessem dar orientações para eles, porque aí não era, por exemplo, nesse caso, não era nem um caso de não ter, mas não saber para que aquilo serve, né? Então, era mais um comentário que eu achei super bacana, porque vocês estavam com o líder, né, a pessoa que está à frente da comunidade, e vários outros moradores, né, porque eu acho que isso é uma falha, né, muito grande na hora de se entregar essas casas, e tipo, toma, tá aí, né, e de repente, pior do que não ter, é ter e não saber para que serve, né, então, assim, era só mais para te parabenizar, né? Eu acho que pela experiência pessoal que deve ter sido para cada um desses alunos, talvez algum até se identifique também, né, com aquela realidade, né? Porque existem também alunos de mais baixa renda também que podem ter uma moradia com situação similar, né? E eu acho que isso, né, essa experiência pessoal e a importância da informação, né? Porque isso é uma falta, vamos dizer, de educação, né? No sentido, enfim, eles não foram educados para utilizar aquilo que eles receberam, né? Então, era mais para te dar os parabéns, e eu acho que esse tipo de projeto é uma experiência ímpar, né? Eu acho que para cada um dos alunos que vivencia isso, e que bom que vocês puderam passar também essas informações para eles, para que os que ainda não tinham arrancado, jogado as coisas fora, pudessem utilizar da maneira mais correta, né? Então, parabéns, né, pelo teu trabalho, né, e por propiciar esse grupo de alunos. Eu acho essa possibilidade de ver essa realidade que muitas vezes é tão diversa da realidade que eles vivem. Então, era mais esse comentário, Valquíria. Tem alguma outra pergunta? Tem uma pergunta aqui para Liliane, deixa eu ler ela aqui. Professora Liliane, que competências esses estudantes de engenharia civil, tá aqui civil/ambiental, é só da civil, né, na verdade, da engenharia civil, podem desenvolver com este projeto que os tornarão melhores engenheiros neste contexto tão desafiador? O que você observou conduzindo esses estudantes, por favor? Na verdade, acho que a professora Áurea já comentou bastante. O ponto principal, né, de a gente ter vivenciado isso junto com os alunos é enxergar a realidade. Primeiro, no Brasil, nem todas as cidades são dotadas do sistema de saneamento, nem o saneamento básico, muito menos os outros itens do saneamento. E você vê que existe já alguns bairros, algumas localidades, alguns conjuntos que têm isso. Então, o aluno ele aprende na sala de aula a desenvolver um projeto de abastecimento de água. Mas, muitas vezes, em sala de aula, o que eu sempre faço com os meninos quando eles vão trabalhar a parte dos projetos, eu digo para eles procurarem sempre municípios de pequeno porte, ou do estado do Amazonas, ou do estado do Pará, preferencialmente da região norte, que a gente sabe das dificuldades que tem e sabe como é a precariedade desses sistemas. Então, você mostrar para esses estudantes, ou levar um estudante a verificar, diz, olha, aqui tem um sistema de abastecimento de água. Falar um pouquinho da experiência que a gente teve lá do conjunto. O que aconteceu? A prefeitura entregou um reservatório, esse reservatório com sistema de bombeamento, com poço, sistema de bombeamento e a distribuição para as casas. Só que a prefeitura, em nenhum momento, o líder da comunidade, ele era responsável de ir lá, de fazer a ligação da bomba a determinado horário do dia, de fechar, e enfim, eles atuavam dessa forma, e não tinha nenhum processo de desinfecção daquela água, do jeito que era captado do poço, era distribuído. A prefeitura, então, foi e concedeu isso para a concessionária de águas que abastece a cidade de Manaus. A comunidade não foi informada, então a concessionária chegou lá, pegou todos os hidrômetros e começou a cobrar aquilo que eles não eram acostumados a fazer, eles não eram acostumados a pagar. Então, gerou uma revolta dos comunitários, eles destruíram os hidrômetros. E então, quando nós chegamos lá, eu inclusive levei uma técnica da funcionária da Vigilância Sanitária da Prefeitura para conversar com eles, explicar, dizer, olha, não é assim, primeiro você quebrar um hidrômetro, você está infringindo uma lei,
é crime. Segundo, a importância do que a concessionária está fazendo de tratar a água. Então, ela mostrou alguns aspectos do tratamento de água para aquelas pessoas. Então, tudo isso para a realidade de um estudante de engenharia civil é muito forte, porque ele passa a entender realmente como é que funciona o processo. E quando eles estão desenvolvendo o projeto, isso eu estou citando só abastecimento de água, a gente trabalhou com resíduo e com esgotamento, né? Então, quando a gente mostra isso em sala de aula, diz, olha, desenvolva um projeto para uma cidade de pequeno porte, ele vai ver que existe toda essa dificuldade, porque as pessoas muitas vezes não entendem por que elas precisam pagar, não entendem como é o processo de tratamento, como é que funciona uma estação de tratamento. Você está ali projetando, mas no dia a dia você tem que ver a característica daquela água. Para quem conhece a água de Manaus, sabe da dificuldade que é tratar a água do Rio Negro. Então, todas essas informações que eles vivenciaram ali é relevante para a formação deles. Eu acho que isso vai fazer com que eles tenham um outro olhar para o saneamento quando eles chegarem na vida profissional. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu o que eu queria, sim, Liane. Muitíssimo obrigada pela tua contribuição. A Áurea está no comando, mas antes de você tomar o comando de volta, Áurea, eu queria pedir para as pessoas, se elas têm essa possibilidade, e aparentemente elas têm, de abrir a câmera, as que quiserem, né? Fiquem à vontade, de abrirem a câmera para a gente fazer um print screen. Nós temos feito isso das sessões, né? Já que a gente não está assim, fisicamente juntos mesmo, mas que nós possamos pelo menos fazer um print screen e guardar essa lembrança aqui das pessoas que estão presentes. E eu também queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, e se pronuncia quem quiser, do que vocês acharam sobre o formato que nós propusemos para essas sessões técnicas. Eu já vou adiantando que eu gostei muito de uma coisa. Nós estamos chegando ao final da sessão e nós ainda temos praticamente 20 pessoas na sala, tá? Coisa que normalmente não costuma acontecer no presencial, né? Às vezes sobra o mediador, o autor e alguém que fica ali com pena escutando até o final. Então, o que vocês acharam, né, desse novo formato? Acho que é importante a gente receber esse feedback. Talvez a gente vá perguntar de novo por Google Formulários, mas eu estou ansiosa, eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Por favor. Aí depois, quando todo mundo estiver bem assim, preparado, a gente... Olha, professora querida, ela caiu, a nossa Áurea. Internet dela. Mas alguém quer se pronunciar e dizer o que achou desse formato que nós propusemos? Eu posso falar. Na verdade, eu achei bem bacana, inclusive essa questão de não precisar repassar, por exemplo, nesse tempo que a gente tem de sala, de não precisar repassar o vídeo, de ele ter sido disponibilizado antes, porque eu acho que sobra mais tempo para essa discussão, para você apresentar alguns detalhes que muitas vezes não dá para colocar num artigo limitado a 10 páginas, a experiência. Então, eu particularmente gostei muito, acho muito válido, e para mim não deixa nada a desejar do que seria no presencial. E no presencial você acha que a gente poderia repetir? Porque, claro, eu acho que ninguém prescinde, né? A gente quer estar junto, mas vocês acham que a gente poderia repetir isso no presencial, por exemplo? Na verdade, o que eu sinto falta, e inclusive eu já participei de vários Cobenges, mas uma das coisas que eu sinto falta é porque a gente pega o título do trabalho e vai procurando as salas. E, às vezes, se a gente já tiver esse material, se a gente já tiver, por exemplo, o artigo, que ainda não, eu acredito que não foi disponibilizado para todo mundo, mas se a gente tiver isso com uma certa antecedência, a gente já vai para a sala com mais argumentos para conversar. Eu entendo isso como válido. É um pouco da metodologia ativa que a gente pode fazer dentro de um congresso. Eu entendo isso como um ponto positivo. É lógico que tem uma série de outros fatores aí que vão interferir nisso. A Áurea estava recolhendo as impressões. Alguém mais quer falar? Eu peço desculpas, eu já ia elogiar a minha internet, Valquíria, mas ela, sabe, ela tinha que assim, fazer um grande finale, né? Então, a minha internet caiu, eu tive que entrar no 4G aqui.
Será que a gente pode tirar a foto, então? Mais alguém vai abrir a câmera? O Hamilton vai falar. Pode falar, Hamilton. Só queria dar os parabéns para vocês. Eu sei que é um trabalho monstruoso que vocês tiveram que fazer. Extremamente bem organizado. Se viraram na hora que apareceram os pepinos, né, de uma forma gentil e amorosa. E isso faz toda a diferença no Congresso de Engenharia, né? O único comentário que eu tenho que fazer, né? Eu sei que vocês vão me bombardear, mas tem mulher que fala pra caramba. Essas reuniões são maravilhosas. Eu acho maravilhoso isso, cara. Olha, teve uma época na minha vida que eu tinha 18 mulheres na minha vida. Minha mulher, minhas 2 filhas, e eu tinha ainda 15 cachorras vivendo comigo, né? E outra coisa, eu queria um vinhozinho aí em Caxias, né? Pô, mas eu até pensei que ia ver minha mãe, né, que mora aí para o sul, mas, cara, tinha que ter um vinhozinho, nem que seja virtual aqui, né? Faltou um símbolozinho, né? Mas, enfim, a gente vai propor um fórum de gestores aí, mesmo quem não for gestor, se tiver interessado, aparece lá. Mas a gente fica no cheirinho, né? Para poder compensar o fato da gente não ter conseguido ter um Cobenji presencial. Então, vamos lá empuxar vinho e espumante nas pessoas. Pessoal, você já vai... Então, podemos tirar uma foto? Posso pegar um print screen aqui? Todo mundo dá aquele sorriso assim, forçado, né? Pronto, eu da minha parte, muito obrigada. Obrigada, Áurea, por todo o teu trabalho, né? Pela parceria. Está com você a palavra. Eu também queria agradecer a todos, né? Eu acho que foi uma sessão bem tranquila, né? Bem fluida, né? Eu acho que essa é a ideia, né? A gente conseguir fazer as discussões, né? Conhecer o trabalho do outro. Eu acho que teve várias dessas discussões e foi muito interessante. Eu também agradeço, Valquíria, a ótima parceria, né? Sua aqui, e a todos vocês, gente, que estiveram com a gente, né? Durante essa sessão, né? Eu fico muito feliz de estar aqui e eu desejo para vocês, né, um restante de congresso bem proveitoso, né, que vocês possam aí continuar, todos nós possamos continuar aí nesse nosso processo de aprendizagem que é eterno, né? Muito obrigada a todos, né? E assim a gente encerra a sessão técnica 19, né, agradecendo então a presença